Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, eu estou aqui para vocês para gravar um vídeo diferente de tudo que eu já fiz até hoje no meu canal. E em breve o meu canal ele tornar-se-á um pouquinho mais amplo. Nós teremos também aulas de física, dentre outros conteúdos. E eu estou aqui para recomendar a vocês esse site. Olha só, é bing.com/covid. Este aqui, na minha opinião, é o site que temporiza melhor a questão do espalhamento desse vírus no mundo todo. Olha só o que a gente tem aqui. Ó. Essas bolonas vermelhas são as concentrações de casos, tá? Em cada uma dessas regiões. Então você passa o mouse aqui em cima. Ó. Então em Vermont, por exemplo, temos 305 casos ativos e 16 mortes. E quanto maior a bola, maior a quantidade de casos, mortes. Ó, França, 56.989 casos computados até hoje, né? São os casos assim que o governo identificou, que o Estado sabe da existência. Então esse site aqui ele vai atualizando. Eu não vou dizer para vocês minuto a minuto, mas ele atualiza bem, tá? Bom, e como eu sou um professor de matemática, eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a matemática desse vírus, porque existem aí muitos estudos, né? Dentre eles o de Londres, que é o que o mundo todo está se baseando, que faz previsões de como que o país estará daqui 10, 15 dias em termos assim de casos da Covid. Como que esses matemáticos eles fazem isso? Como? Primeiramente, o que você precisa saber para poder entender esse vídeo e fazer uma estimativa correta? Você precisa ter o conhecimento de funções exponenciais. Porque funções exponenciais é um conteúdo que é estudado no primeiro colegial. Então, subentende-se que quem esteja no primeiro colegial assistindo às aulas de funções exponenciais é porque entende o básico, ou pelo menos já passou pelo básico, para você chegar nesse conteúdo. Eu vou pegar como exemplo aqui os Estados Unidos. O interessante desse rastreador é que você pode entrar aqui no país que você quiser. Ó. Vamos ver o Brasil nesse momento. 7.011 casos. Ó, dia 2 do 4, meio-dia e 4. Nós temos aqui 7.011 casos confirmados no Brasil. Tá? E aí você clica, ó, aparece aqui a quantidade de casos fatais, 250. Aqui do lado é o que aumentou do dia anterior para esse dia. Então ontem nós tínhamos 202, tá? Ó, aumentamos 1.199 casos ativos. Isso aqui, né, pessoal, geralmente são os resultados dos exames de pessoas que procuraram o hospital. Não é porque nesse momento chegaram 1.199 pessoas infectadas no hospital, não é isso. É os resultados dos exames vão saindo, né? E esses dados se tornam estatísticos. E aí eles entram para os dados oficiais do governo. Tá? É assim que são feitos. Eu vou pegar os Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos hoje, infelizmente para eles, né? Eles estão em primeiro lugar na quantidade de casos ativos. Ó, nesse momento estamos com 216.404. Como isso daqui é um site internacional, pessoal, vale deixar registrado para vocês que as vírgulas elas representam os pontos para a gente aqui no Brasil e os pontos representam as vírgulas. Então essa vírgula aqui quer dizer que ela está separando as unidades, dezenas e centenas de milhares, das unidades, dezenas e centenas do número, tá bom? E o interessante também desse rastreador, ó, que você tem aqui um gráfico expandir. Ó, aqui tem um crescimento matemático de como que esse vírus se comportou. Então, aqui nós temos o primeiro dia, que foi o primeiro caso confirmado dos Estados Unidos, que foi o dia 24 do 1. Como é um site internacional, pessoal, ó, primeiro vem o ano, depois vem o mês e depois o dia do mês.
justamente porque você vai acompanhando mês a mês, ó. Agora, por exemplo, vai chegar aqui, ó, vamos entrar em fevereiro, ó. Mês 2, dia 1, tá vendo? Bom, e isso foi se lastrando, até então você não tinha como fazer uma projeção, porque a quantidade de casos, ó, ela foi aumentando de uma maneira meio dislexa, parecendo uma reta, né? Só que aí a partir do tempo, a partir do momento que essa quantidade ela vai subindo com uma frequência maior, um pouco maior, ó, 129, quer ver? Vou até voltar aqui, ó. 1, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, né? Está aumentando de um em um e às vezes de 4 em 4 dias. Ó, 8, 11, 12. Então aqui não tem como a gente criar um modelo matemático. Porque infelizmente para criar um modelo matemático é necessário esperar morrer gente. É necessário esperar que pessoas fiquem contaminadas. Porque é preciso esperar a desgraça acontecer para você projetar a desgraça do futuro. Né? Nesse ponto, a matemática ela é matemática mesmo, ela não é boa temática. Então, olha aqui, ó, 13, 13, 14, 15. Nós já estamos aqui em 22 do 2, 35, continua com 35, 35, 53, 59, ó, 62, está repetindo 3 dias seguidos, 64, 108, 129, 148, ó, começou a ter já um crescimento maior do que antes, ó. 213, aqui continuou o mesmo número. 213, 472, ó, dia 10 do 3. 696, 987, a curva começou a subir. 1264, 1678, e aqui os matemáticos já começavam a desconfiar que isso estaria se tornando o gráfico de uma função exponencial. Mas a gente precisaria de mais alguns dados, né, para a gente ter essa certeza. 1678, aí já começou a ter a certeza. 4.500, 6.300, 9.200. Até aqui, ó, a gente percebe que essa curva estaria subindo. Só que como que essa curva estaria subindo? Bom, aí a gente faz a projeção. Como que a gente faz essa projeção? A gente pensa assim: se as coisas continuarem do jeito que estão, essa função exponencial vai me gerar determinado gráfico. Logo, os valores para daqui 5, 10, 15 dias serão... Aí você tem lá um número que é o que a gente chama de estimativa. Tudo bem? Essas estimativas, dificilmente você vai ter aí um número exato para o número real. Porque o número estimado, dificilmente ele vai ser o número real. E a gente até torce para que não seja, porque o número estimado é o quê? Você estima que tal dia teria tantos casos confirmados. Por exemplo, ó, estamos aqui no dia 20 do 3. Vamos supor, então, que foi feita uma estimativa para o dia 25 do 3. Então, vamos lá no dia 25 do 3. A estimativa havia sido de 60 mil pessoas infectadas pelo Covid-19. Aí você tem que os dados reais são maiores do que a estimativa feita há 5 dias. O que pode ter acontecido? Os dados talvez teriam sido imprecisos no começo, você não teria como avaliar isso de uma maneira mais precisa porque a quantidade de dados era pequena. Dificilmente vai ser isso aqui, mas tem uma segunda situação. Alguém errou as contas, né? Mas é difícil isso acontecer. Ou você tem uma terceira situação, que o vírus tomou-se uma proporção diferente, sei lá, houve uma mutação, uma contaminação generalizada a mais do que os dias anteriores, e aí a coisa ficou acima, o resultado ficou acima daquele que era estimado. Isso é o que ninguém gostaria que acontecesse. Existe a segunda situação, quando a estimativa ela fica acima do valor real. Isso é o que todo mundo espera. O que quer dizer isso? Ó, vamos voltar para o dia 20. Confirmados 19.393. Aí aqui vamos supor que foi feita uma estimativa para daqui 5 dias.
dia 25, que era para ter 70 mil casos confirmados. Bom, note que nós temos 5.325 casos a menos do que a estimativa, né, feita no dia 20. Isso é bom. Ah, então a ideia da matemática é errar os números? Olha, a gente fica na torcida para que a gente erre os números. Mas a gente errar os números não quer dizer que a gente não sabe fazer conta. Quando a gente faz uma estimativa, como eu disse no começo do vídeo, que retrate o seguinte: caso as coisas continuem do jeito que estão. A estimativa é para que a gente tenha 70 mil casos confirmados. E aí, como deu 64.675, quer dizer então que medidas foram tomadas. E aí, os números não chegaram naquela estimativa. Essa estimativa ela aconteceria sim se nada fosse feito, se medida nenhuma fosse tomada. Então é assim que a matemática funciona. A gente torce para ter uma estimativa maior do que o valor real, pelo menos nesse caso aqui de propagação de vírus. É diferentemente, por exemplo, de uma situação econômica. Você faz uma estimativa para ter um lucro de 30%. Se você tiver um lucro de 31% é melhor. Mas nesse caso aqui não, a gente não quer ter esse lucro. Bom, agora como que é feita essa projeção? A gente faz o seguinte aqui, ó. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar do dia 20 até o dia 29, para ficar em 10 valores, tá bom? Então eu vou copiar esses valores aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Ó, no dia 20 nós tínhamos 19.393, depois 25.772. Estou olhando só os confirmados, eu não estou calculando os fatais, tá bom? Porque para calcular os fatais, aí já entra no quesito porcentagem de letalidade do vírus. Pessoal, fazendo apenas um adentro aqui para vocês, com relação à letalidade do vírus. Como que a gente calcula isso? Ó, a gente faz assim, ó. Eu vou pegar aqui a letalidade mundial. Qual que é o percentual de letalidade desse vírus? Nós tivemos até o momento, sim, registrados, né? 49.180 casos fatais. Aí a gente divide pelo total de casos já confirmados até o momento. 962.977. Ah lá, ó. Então o percentual de letalidade desse vírus, a gente faz assim, né? A gente anda com a vírgula duas casas para a direita. O que quer dizer isso? A gente multiplica por 100, né? É de 5,10%. Então o percentual de letalidade do vírus em nível mundial é de 5,10%. Vamos analisar agora quais os países estão acima ou abaixo desse percentual de letalidade. Vamos primeiro nos Estados Unidos, onde tem mais casos ativos. Ó, morreram 5.136, esse número aqui, dentre os 216 confirmados. 216.405. Ó, vamos multiplicar por 100, 2,37%. Então, os Estados Unidos, né, ele está bem abaixo do que o percentual de letalidade mundial. É um país de primeiro mundo, né? Então, realmente tem que ficar abaixo mesmo. Vamos pegar aqui na Itália, que é onde nós tivemos uma quantidade absurda de casos fatais. Ó, foram 13.155 casos fatais. Vamos dividir então por 110.574. Bom, a gente não pode deixar levar, vamos multiplicar por 100, por esse 11,89. Porque em momento algum eu vou querer deixar entender aqui que a Itália é um país subdesenvolvido. Não é isso. A questão é que na Itália teve um crescimento desenfreado do vírus, a quantidade de idosos é muito grande, tá? Por isso nós temos uma letalidade de 11,89% na Itália. O que quer dizer isso? Quer dizer que 11,89% das pessoas que pegaram o Covid morreram. É isso que quer dizer esse número. Vamos pegar agora um outro país, vamos pegar a Espanha, que é o terceiro nesse ranking aí. Um ranking que ninguém gostaria de estar. Ó, 10.003 casos. Vamos dividir pelo total de casos já confirmados na Espanha,
que é 110.238. Vamos multiplicar por 100. Ó, longe de mim também querer colocar a Espanha como um país subdesenvolvido. A questão é que lá também nós tivemos um crescimento desenfreado desse vírus. Ou seja, 9% praticamente das pessoas que têm o vírus morrem na Espanha. É muita coisa. Se a gente trouxer isso para o Brasil, vamos falar que 9% das pessoas que têm o vírus aqui no Brasil morrem. Vamos ver então quantas pessoas nós temos aqui no Brasil infectadas até o momento. Ó, 7.011. Então eu vou pegar 7.011 e multiplicar por 9%, ou seja, por 0,09. Quer dizer que a gente teria aí um total de 630 mortes. Só que até o momento nós temos 250. Ou seja, quer dizer que o nosso percentual é bem menor do que o da Espanha. Vamos fazer aqui, vamos fazer o cálculo. Ó. Então vamos pegar 250 casos fatais e dividir pelos 7.011 casos confirmados que tivemos até o momento. Quer dizer que a letalidade do vírus no Brasil, ó, é 3,56. É maior que a dos Estados Unidos, que era 2 e alguma coisa. Bom, aí, mediante a isso, surgem as especulações, as previsões, né, para um futuro próximo, ou não tão próximo assim. Nós temos hoje aí 3,56% de casos fatais no Brasil em relação aos casos confirmados. Então vamos descrever apenas o número 3,56. Vamos arredondar bonitinho, né? Seria 3,57. Então vamos pegar 3,57% da população infectada pelo vírus morrendo. Porque no Brasil hoje nós temos 220 milhões de habitantes, é isso? Ó, vou roubar aqui, hein? População brasileira, ó, 2020, atual. Ó, foi estimado uma população de 209 milhões para 2020. Já uma segunda hipótese projetou uma população para 217, quase 8 milhões a mais do que a estimativa do outro cenário. Então veja que as estimativas elas são um pouco diferentes, porque depende da realidade. Mas vamos ver a população do IBGE hoje, 211 milhões 331 mil pessoas. Então, vamos pegar esse número, eu vou dividir ele por 100, para que ele se torne um número decimal como resultado das contas que a gente já estava pegando. E vamos supor que 50 milhões de brasileiros peguem o Covid. Então você vem aqui, ó, e multiplica esse percentual por 50 milhões. Quer dizer que teríamos uma estimativa de 1.785 pessoas no Brasil morrendo de Covid-19. Né? Então é assim que a gente faz uma projeção da quantidade de mortos que nós teríamos no Brasil, se nenhuma providência fosse tomada e as coisas continuassem do jeito que estão. Uma curiosidade, para a gente testar mesmo a letalidade desse vírus, é a gente vir aqui e fazer isso aqui no Google. Ó. Gripe espanhola, mortos. Ó, número de mortes da gripe espanhola, 50 milhões. 50 milhões. Vamos ler um pouquinho a mais sobre isso daqui, ó. Deixou aí só no que eu quero. Propagação, mortalidade. Estimativas variam quanto ao número total de pessoas que morreram vitimadas pela gripe. Em 91, a pandemia matou de 25 a 39 milhões. Ó. Essa foi a estimativa em 91. Aí fez uma estimativa em 2005. Já reportou aí mais ou menos 50 milhões. E uma reavaliação em 2018 estimou um total de cerca de 17, embora isso tenha sido contestado. Bom, tem uma estimativa aqui de 50 e 2018 17. Eu vou confiar na ciência. Tá um número muito diferente, né? Então, vamos pegar um número que está na metade entre 50 e 17, para não ter problema? Entre 50 e 17. Então, você soma os dois e divide por 2, né? Ó, 50 mais 17, que é 67, dividido por 2. Então, vamos estimar aí que 33,5 milhões de pessoas
morreram pela gripe espanhola. Vamos estimar isso daí. Bom, parece que 500 milhões de pessoas foram infectados. Então, 33 milhões e meio, ó, se você dividir por 500 milhões, dá uma taxa de letalidade de 6,7%. Então, 6,7% das pessoas que tiveram a gripe espanhola morreram. E só para a gente lembrar aqui, ó, casos confirmados no Covid do mundo e casos fatais. Ó, o percentual do nosso Covid não, credo, vamos falar assim não. 962 e 977, ó, o percentual está em 5,10. Não está tão distante assim da gripe espanhola, não. Tá? Não está tão distante assim, não. Vamos ver a letalidade da China. A letalidade da China aqui, ó. Nós tivemos 3.318 casos dentre os 81.589 registrados. Vezes 100. Ó, a letalidade desse vírus na China chegou a 4,06, que é bem menor do que a da Espanha, da Itália. Mas por que, gente? Olha aqui o gráfico da China. Vamos expandir ele. Olha isso aqui. O crescimento foi desenfreado. Aqui nós tivemos um pico alarmante, 46.550 confirmados. No dia seguinte, 63 mil. Gente, aumentou praticamente quase a metade. Do dia 13 para o dia 2. Aí depois a China ela tomou providências drásticas. E olha aqui o que aconteceu. Ó. A quantidade de casos ela foi aumentando muito parecido com o que aconteceu no começo. Olha aqui, ó. 50, 83, 901, tá vendo? Aqui 910 para 15, aumentaram 5 casos só. Então a China ela começou a ter um controle maior do que estava acontecendo. Vamos pegar um país aqui da África. Tem Camarões, tem Etiópia. Bom, Etiópia nós não tivemos casos fatais ainda. Ó, aqui nós já tivemos casos fatais. Camarões. Então vamos pegar o país de Camarões. Vamos filtrar aqui por Camarões. Ó. Vamos ver a letalidade lá nos Camarões como que tá. Nós tivemos 7 mortes em 284 casos. Nesse momento, ó, vezes 100, a letalidade está em 2,46. Está parecida com os Estados Unidos, mas a gente não pode comparar agora. Por quê? Nos Estados Unidos nós temos uma quantidade, na centena de milhar de casos. Aqui no Camarões nós temos ainda 284 pessoas. E eu falei 200 ainda, mas tomara que isso não aumente, eu não quero que isso aumente. Mas nós temos 284. Não tem como a gente comparar esse percentual hoje com o dos Estados Unidos. Vamos ver, o primeiro caso que nós tivemos aqui em Camarões, confirmado, vamos ver. Ó, o primeiro caso confirmado em Camarões foi no dia 7/3. Hoje nós estamos no dia 2, então praticamente um mês. Em um mês aconteceu isso aqui, ó. Chegamos em 233, praticamente, né? Em um mês. Agora, olha nos Estados Unidos o que aconteceu em um mês. Por isso que a gente não pode fazer essa comparação. Ó, o primeiro caso registrado foi no dia 24/1, que é bem antes do Camarões. Camarões, então estava no mês 3. Então foi mais ou menos aqui, Camarões, ó. Isso. Então aqui, ó, 64 casos confirmados nos Estados Unidos. Lá nós tínhamos 2. Porém, como é um país muito maior, é um país que tem uma estrutura econômica bem maior do que a dos Camarões, porque você viaja mais, você tem mais turistas, as pessoas viajam mais ao longo do mundo e voltam. E olha o que aconteceu em um mês. Ó. De 64, nós fomos para 214 mil. É um número assombroso. Então a gente não pode comparar Camarões com os Estados Unidos por causa disso. E eu vou fazer um último cálculo aqui. Vamos pegar aqui no Irã, então. Ó, o Irã, nós tivemos até o momento 3.160. Então vamos dividir pelo número de casos já confirmados do país, que é 50.468. Vamos multiplicar por 100.
6,26% das pessoas que pegam esse vírus lá no Irã morrem. Então é assim que nós analisamos a letalidade desse vírus, pessoal. É dessa maneira. Dia 22, 33.889. 23, 43.874. 24, 53.794. Dia seguinte, 64.675. Nossa, começou a lastrar de uma maneira muito incrível. E eu falo incrível no pior sentido da palavra. 83.545 no 26º dia de março. 100.390. Gente do céu, no dia 27. 123.311 no 28 e 141.125 no dia 29. Por curiosidade, eu vou olhar aqui. 163 no 30, 186 mil no 31 e ontem 214.444. Nossa, é muita coisa. Eu já vou mostrar para vocês o que eu vou usar. Eu vou usar aqui o GeoGebra, que é um software matemático que nós usamos muito na geometria, na álgebra. Para construção de gráficos ele é ótimo. Tá? Não é propaganda do GeoGebra, viu, gente? Ele é gratuito. Mas eu vou usar esse GeoGebra aqui para mostrar para vocês como que é o crescimento exponencial daquilo. Vamos lembrar aqui que é uma função exponencial. Você coloca 2 elevado a x. Função exponencial é quando os valores que você joga estão no expoente, né? Então, ó, y igual a 2 elevado a x. Então, olha o crescimento disso. Vou até colocar aqui, ó. Olha lá, colocar os dois juntos. Então, isso é o que a gente chama de crescimento exponencial. E esse tipo de crescimento para uma pandemia é horroroso. Por quê, gente? Eu vou dando o que a gente chama de zoom out no gráfico, ó, porque se eu for subindo assim, né, a gente vai vendo que ela vai crescendo, crescendo, crescendo e explodindo lá para cima. Essa é uma expressão que a gente usa na matemática. Se a gente vai dando zoom out, ó, veja que o crescimento exponencial ele é assustador, porque a curva ela cresce de forma íngreme demais. E isso quer dizer o seguinte, nesse caso dessa pandemia, se você tem um formato exponencial, quer dizer que as pessoas se contaminam mais rapidamente. Bom, então isso é uma função exponencial. Isso é o chamado crescimento exponencial. Vamos agora eu vou trazer para cá esses valores que eu disse a respeito aqui, ó, dos Estados Unidos, do dia 20 do 3 até o dia 29 do 3. Eu vou copiar esses valores aqui, tudo bem? Bom, então eu trouxe para cá todos aqueles valores que eu observei até o dia 29. Só para vocês lembrarem, entenderem aqui, ó, o que é o x e o que é o y. X é a barra horizontal, tudo bem? E y é a barra vertical, o eixo vertical. Bom, então a gente coloca os dias aqui na horizontal, né? Ó, os dias eles são registrados na horizontal e a quantidade de casos está aqui, ó, na vertical. Então, se você pegar aqui, por exemplo, 64.675, ó, é um número que está entre 50 e 100. Ó, então tá por aqui assim. Isso que quer dizer, tá bom? Então eu copiei aqueles valores até o dia 29 aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esses valores, essa correspondência entre eles, aqui, ó. Tudo bem? Vou jogar a correspondência deles aqui. Como eu estou no dia 20, então a gente vai observar a partir daqui, a partir do dia 20. Tudo bem? Então vamos lá, vamos colocar os pontos aqui. Ó. Vou colocar o ponto 20, 19.393. Ele meio que vai aparecendo simultâneo ali do lado direito. Eu vou até dar um zoom out a mais aqui para vocês. Ó. Vamos colocar agora no dia 21, que correspondeu aí ao 25.772. Ponto, tem que colocar um pontinho, não é uma vírgula, isso. 22, 33.889.
Então, estamos aqui com os pontos reais da Covid-19 registrados aí nos Estados Unidos. Bom, e qual que é a ideia agora? Como que a gente percebe, como que a gente vê esses pontos de uma maneira exponencial? Aí você pode até falar, ah, mas essa curva aqui, ela não está tão íngreme igual você colocou nesses pontos aqui. Isso depende da escala que está lá naquele gráfico e aqui. Ó, vou colocar aqui no Paint para vocês perceberem isso que eu estou falando. Ó. Se você faz isso aqui, ó, os pontinhos eles vão ficando mais distantes horizontalmente um do outro. Aí você achata e deixa ele maior. Ó, e vai achatando. Então, isso depende muito da proporção do impacto que você quer causar, o impacto visual. Ó. Assim dá a impressão que está crescendo bem mais do que quando você faz isso. Ó, aqui já está um pouco menos íngreme. Ó. Vou fazer assim, vou puxando mais. Ó. Ela vai ficando menos íngreme. Ela vai descendo um pouco mais a curva. Então, isso é apenas uma questão de escala, tudo bem? Aí, para você precisar qual é a curva, né, que define isso daqui, o que a gente faz? A gente pega a calculadora e numa função exponencial, vou pegar um exemplo rápido aqui de 2 elevado a x, o que a gente tem? Deixa eu dar um zoom out aqui, um zoom in na verdade. Ó. O que a gente tem? Eu vou colocar a malha aqui, só para vocês entenderem melhor. Ó, se você joga x igual a 2, então você está falando que se você jogar esse valor aqui, ó, o resultado vai dar 4. De fato, 2 ao quadrado é 4. Se você jogar 3, o resultado tem que dar 8. Aqui, ó, 8. Então, é o número que você joga aqui em cima. O que isso quer dizer, então? 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. O que a gente faz? A gente divide os resultados obtidos, né? Ó, se você pega 8 dividido por 4, dá 2. O que é esse 2? É o número que fica aqui embaixo do x. Ó, 2 elevado a 1, quando a gente joga 1, dá 2. 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, ó, quando a gente joga, dá 4. 4 dividido por 2, dá 2, que é esse número que fica aqui embaixo do x, é o que a gente chama de base, tá bom? Então, para a gente descobrir esse valor, o que a gente faz? A gente divide os resultados, né, o resultado do dia seguinte pelo dia anterior. Então, vamos montar aqui uma tabelinha com esses resultados dessas divisões. Eu vou pegar o 25.772 e vou dividir pelo dia anterior, que foi 19.393. Então, deu 1,3289. Eu vou criar uma tabelinha aqui para escrevendo isso. Muito bem. Eu fiz todas as contas aqui já. Sempre dividi o número da frente pelo de trás. Quando a gente divide o número da frente pelo de trás, a gente sempre vai ter um número maior do que 1. Por quê? A quantidade de casos do dia seguinte, né, confirmados, sempre vai ser maior ou igual do que a quantidade de casos do dia anterior. Então, sempre vai ficar 1, alguma coisa. E à medida que esse alguma coisa vai diminuindo, isso significa que o crescimento da quantidade de casos em relação ao dia anterior também está diminuindo. Note que no dia 21, do dia 20 para o dia 21, nós tínhamos um valor aqui, um fator de 1,3289. Hoje não. Do dia 28 para o dia 29, já tivemos um fator de 1,14. Apesar que o número assusta, porque ele está muito grande, mas a intensidade do crescimento ela diminuiu bastante.
O que quer dizer isso? Quanto maior esse número aqui depois da vírgula, mais íngreme ficaria a sua curva. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos pegar 1,5, 1,5, tem que colocar 1,5 elevado a x. Ó, essa é a curva do 1,5 elevado a x. Agora eu vou mostrar para vocês a curva do 1,6 elevado a x. Olha como que ela ficaria, ó, mais íngreme. Porque quanto maior o valor aqui dessa base, mais rápido tende esse crescimento, que é o que a gente não quer. Vamos pegar agora um valor menor que 1,5, 1,3. Ó, perceba que já está com um crescimento menos íngreme do que a linha vermelha, né? Essa cor aqui, ó, é a cor que aparece o gráfico aqui para a gente. Tudo bem? Então, isso dita para nós a intensidade desse crescimento, o quão rápido ele pode ser. Quem determina isso para a gente é esse númerozinho que fica aqui embaixo do x. Tudo bem? Bom, então a ideia agora é a gente tentar aproximar alguma curva exponencial que passe por esses pontos aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou testar esses valores que aqui estão, um por um. Porque é assim que a gente faz com uma função exponencial. Eu expliquei isso para vocês agora há pouco, né? Então vamos lá, eu vou criar aqui uma função exponencial cuja base seja 1,3289, que foi o resultado daquela divisão ali, ó, elevado a x. Ó, passou longe, passou muito longe. Eu vou tentar agora o próximo valor, que é o y igual a 1,3149. E eu vou levar isso a x, é um ponto. Estou colocando vírgula toda hora. Elevado a x. Você perceba que ficou um pouquinho para baixo, ó, mas ainda está bem acima dos pontos. De fato que ficaria bem acima dos pontos mesmo, porque a gente percebe que foi diminuindo. Então agora eu vou jogar o 1.2022, ó, vou jogar esse valor aqui, 1.2022. E vamos elevar ele a x. Note que essa aqui já é uma curva mais próxima dos pontos reais dos Estados Unidos. Vamos supor que essa projeção tivesse sido feita aqui, ó, por volta do dia 10. Isso aqui já seria uma situação interessante, porque você fez uma projeção aqui no dia 10 e a sua curva ficou acima dos pontos. Quer dizer que a sua estimativa ficou acima dos valores reais. É sinal que metas, né, certas decisões foram tomadas para a contenção desse vírus. Bom, vamos mudar um pouco. Eu vou pegar esse 1.14 aqui, ó. Porque se eu pegar 1.22, eu vou ter uma curva à esquerda. E não, eu quero uma curva à direita, porque os meus pontos estão à direita. Eu vou pegar agora o 1.1444. Então, 1.1444. Vamos elevar a x. É uma curva que está antes do que eu quero. Então, para a gente fazer essa estimativa, tem que ser um valor entre 1.14 e 1.2. O valor que nós jogamos aqui foi 1.2022. Aqui é 14,44. Vamos aproximar essa curva, então? Vamos pegar um número entre 14 e 20. Vamos pegar 1.18. Ó, 1.18, redondinho. Olha só esse 1.18 aqui, ó. Essa curva alaranjada. Ela está pegando alguns pontos, alguns estão ficando para baixo, outros estão ficando para cima. Ó, mas ela foi a que melhor se aproximou até agora. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora 1.185 elevado a x. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a ideia é a gente mexer nessa casa decimal. Né? Ele escreve 1.19 aqui, gente, mas ele obedece ao registro que está escrito, tá? Quanto mais casas decimais você colocar, mais precisa seria a sua estimativa. Então, eu vou apagar aqui, ó, essas outras que ficaram bem distantes e me ater a essas duas aqui. Ó. A faixa alaranjada, ela já pegou 2 pontos praticamente em cima, alguns ficaram para baixo, mas quando você olha de longe, você percebe que ela se aproximou bem.
Já a curva lilás, acho que é lilás isso, né? Ela já se aproximou mais dos pontos finais. Mas por quê? Porque a gente percebeu, ó, que houve, né, uma diminuição da intensidade de crescimento de casos. Então, quanto esse número aqui, ó, se eu subir ele mais um pouquinho, eu vou me aproximar mais dos valores finais. Já esse número aqui, eu me aproximo mais dos valores iniciais, porque eu me aproximei mais do D, do C. Né? O lilás ele se aproximou mais do F, do G. Por que isso? Porque a gente faz uma estimativa lá atrás. Aí essa estimativa ela obedece um certo padrão mediante o que estava acontecendo naquela época. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? As projeções elas vão mudando. Então, esse gráfico inicial aqui, ó, o que aconteceria? Você pegaria parte do gráfico, vamos supor, alaranjado. Eu vou tentar, então, construir uma função que passe pelos pontos A e B. Então, tem que ser uma função com um número menor do que 19. Vamos colocar 1.17. Ó, vamos deixar esse 1.17 que ele ficou interessante. Esse 1.17 ele se aproxima mais dos pontos iniciais, precisamente mais do B e do C. Só que ele vai se afastando daqueles outros pontos ali de cima, que foi o momento em que foi acontecendo um crescimento diferenciado do vírus. Né? Então, o que aconteceria? Ó, nós pegaríamos essa parte do gráfico somente, nesse intervalo aqui. Aí, a partir de 6, chegando até o E, mais ou menos, nós pegaríamos uma outra parte do gráfico, que é a que mais se aproximaria da situação. Depois, do E ao F, eu pegaria mesmo essa laranjada aqui. Né? Depois, ó, entre o F e o G, eu pegaria uma outra função. De GH, eu pegaria essa lilás aqui mesmo. Ou seja, por isso que o seu gráfico ele fica assim, todo inconstante em termos de crescimento. Ora cresce um pouquinho mais, ora cresce um pouquinho menos. Aqui já cresceu bastante, aqui já cresceu menos, ó, ele está menos íngreme. Aqui voltou a crescer muito, aqui voltou a crescer um pouco menos. Então o gráfico ele se aproxima de uma curva exponencial. Ó. Isso que quer dizer, ó, ele está se aproximando de uma dessas curvas. Ele não pega a curva em si inteira. Até porque se pegasse essa curva inteira, a primeira projeção que nós tivéssemos feito aqui atrás seria os valores dos resultados obtidos daqui para frente. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer uma breve projeção agora, tá? Usando essa linha alaranjada aqui. Ó. Eu vou usar a alaranjada. Vamos supor que aqui no dia D, o dia D vem aqui ó, no dia 23, né? Então vamos supor que aqui no dia 23 eu havia feito uma previsão para o dia seguinte, que é o dia 24. Bom, então no dia 23 nós tivemos 43.874 pessoas infectadas. No dia 24, 53.794. O que isso quer dizer? Ó? Quer dizer o seguinte, eu vou pegar o número 43.874 e multiplicar por 1.18. Por que 1.18? Essa linha alaranjada, ela vem dessa função aqui, que tem a base 1.18. Então, eu vou multiplicar por 1.18. Ó, e deu 51.771 casos. Quer dizer que se a gente tivesse feito uma estimativa aqui no ponto D, que é o dia 23, isso me geraria no dia seguinte 51.771 casos. Porém, note que ele deu 53.794 casos, deu um pouco a mais. Quer dizer que o meu ponto ele estaria à esquerda do meu gráfico. Ó, vamos dar um zoom aqui. Ó, note que ele realmente está um pouco à esquerda. Por isso que deu essa diferença de quase 2.000 casos. Bom, mas não se faz uma projeção de um dia para o outro. Agora, lembrando que esse 1.18 foi um valor que a gente pegou aqui aleatoriamente. Então, vamos continuar aqui, ó, 43.874. Se eu tivesse multiplicado, sei lá, por 1.18, 2, ó, mais uma casa decimal. Vai dar um valor maior que o anterior. Ó, deu 51.859. Deu um valor maior. Então, quanto mais casas decimais eu coloco, mais eu vou me aproximar do valor real.
Isso é chamado de margem de erro, 874. Se eu multiplicar por 1,19, que é a curva lilás, né? Ó, vai dar um valor 52.210. É um valor até mais próximo, ó, que eu peguei 1,19. Quanto mais casas decimais eu pego, mais eu me aproximo do valor real. Agora, eu vou cometer um erro aqui bem grande, vou fazer de propósito. Vamos supor que eu tivesse utilizado a curva alaranjada, aliás, a curva vermelha, que é essa aqui que passou no B, para projetar para 5 dias depois. 5 dias depois foi o ponto G, né? Então, B, ó, um dia depois, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Então, o ponto B, olha aqui, ó, é o dia 21. Então, vamos lá no dia 21. No dia 21, eu tinha um total de 25.772 pessoas. 25.772. Como eu quero para daqui 5 dias, e a linha que eu estou usando é a linha vermelha, então eu vou pegar 1,17, né, como fator. Então, eu vou multiplicar por 1,17 uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, porque eu quero 5 dias depois. Aí, ó, o que acontece? Eu teria que ter 56.503 casos aproximadamente. No dia, estamos no dia 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ó, eu tô com 83. Seria um erro muito grande. Por quê? Porque eu fiz uma estimativa lá atrás de um modelo exponencial que eu percebi que ficou abaixo do crescimento real do vírus. Então, esse crescimento aqui, ó, ele não funcionaria muito bem, porque eu estou vendo que ele está muito abaixo. Então, eu teria que pegar um outro crescimento exponencial, uma outra modelagem. Por quê? Porque o crescimento do vírus ele não é exatamente uma função, uma única função exponencial. Ele é pedaços de diferentes funções exponenciais, como eu falei com vocês, tá certo? Então, é assim que basicamente a gente estima, né, faz uma estimativa para valores futuros. A gente literalmente vai aproximando essa base aqui para tentar achar um valor único, mas a gente vai pegando pedaços dela para ir ligando ponto a ponto. Então quer dizer que de A para B é uma função exponencial, de B para C é outra, muito parecida, mas é outra. De C para D é outra. Então a gente vai colocando essas funções exponenciais pedaço a pedaço até gerar um gráfico desse daqui. Lembrando o seguinte, quando você tem uma projeção exponencial, falei no começo do vídeo, mas eu vou falar novamente aqui. Se você tem uma projeção exponencial que bateu exatamente nesse A, o ideal é que a sua projeção fique sempre acima do valor real. Porque antes errar para mais, nesse caso, do que errar para menos. Ó. Essa projeção aqui vermelha, que é do 1,17, se eu tivesse tomado ela como base aqui no ponto B, o que teria acontecido com o país? Ó, ponto B é dia 21. E aqui foi o ponto J, que é o dia 29. Quer dizer que 8 dias depois, eu teria tido uma diferença muito grande de casos. Quer ver o que teria acontecido? Ó? Então, eu vou pegar o 21, aumentei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. Então, eu vou pegar 1,17, eu vou elevar ele a 8, ó, porque esse aqui é o fator que nós temos em 8 dias, e vou multiplicar pelo número de casos que eu tinha no dia 21, que é 25.772. Me gerou 90.500 casos, vamos colocar assim. Opa, 141. Então, quando você faz uma estimativa lá atrás e você erra muito lá na frente, gente, uma diferença de 50 mil casos mais ou menos, isso arrebenta com um estado que está se preparando para 90.500 casos. Só que de repente você passou a ter 141. Isso aqui é o chamado colapso da rede hospitalar. Porque você planejou uma coisa e você, infelizmente, chegou em outra.
Tá vendo? Então, esses planejamentos, essas previsões aqui matemáticas, elas têm que ser muito precisas, porque senão você literalmente ferra o Estado, você ferra os hospitais. Os hospitais estão se preparando aí para atender 90.500 pessoas, ué, de repente nós temos 141 mil. Então, como que eles fazem isso, serem mais precisos? Eles já analisam todas as variantes possíveis, de forma que nós encontremos um valor aqui, ó, que seja o menor erro possível do valor real. E aí você vai coletando isso dia a dia, você vai fazendo diferentes projeções, igual eu fiz aqui, ó. Aqui tá vendo que nós temos 3 curvas? Eu poderia colocar aqui mais algumas outras, por exemplo, ó, y igual a 1,20 elevado a x. Né? 1,20 não, 1,20 elevado a x. Ó. Olha lá, temos mais uma curva. Eu vou colocar agora a curva 1,19888 elevado a x. Ó, vai aparecer uma outra curva ali no meio. Você não viu, mas ela está ali no meio. Então, vai aparecendo outras curvas a ponto de... Ó, porque ela está aqui, ela está quase junta com a outra. Ó, tá vendo? Eu vou aproximando curvas, aí chega uma hora que eu vou ter aqui, sei lá, 200 curvas. Dentre essas 200 curvas, mediante o crescimento do dia anterior, qual deles vai ser o mais provável para o dia seguinte? Então eu vou pegar essa curva aqui. E para o próximo? De acordo com essa aqui, agora eu vou pegar essa. E aí você vai tendo pedaços de curvas entre dois pontos, que é o que gera isso aqui. Tá? Torçamos para que nós, matemáticos, né, erremos sempre para mais do dia seguinte. E está acontecendo aqui uma coisa interessante, ó, 32, 31, 29, 22, está diminuindo. Então no dia 29 nós estávamos assim. Por curiosidade, vamos ver como que estamos agora? Vamos fazer a conta. Aqui, ó, dia de ontem. Tínhamos 214, 444. Então 214, 444. Vamos dividir isso pelo dia anterior. 186,633. Então, dividir por 186,633. É isso mesmo, né? E aí, será que isso vai dar mais ou menos do que 1,14? Se der mais, quer dizer que o crescimento ainda está acelerando. Porque aqui a tendência era diminuir, ó, apesar que nós tivemos esse 1,29 de um dia para o outro. Mas vamos ver? 1,14, 9. Então ele aumentou um pouquinho, mas percebemos que nesses últimos 3 dias, ó, não voltou a ter esses picos de crescimento que nós tivemos nos dias anteriores. Tudo bem? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouquinho a entender como que são calculados esses números. E desejo a todos que mantenham-se seguros, porque se a coisa continuar do jeito que está, vai chegar um momento em que nós conheceremos pessoas que conhecem pessoas contaminadas. Vai passar um tempo, nós conheceremos pessoas contaminadas. E poderíamos chegar a um momento em que a gente deixaria de ouvir um bom dia, uma boa noite de uma pessoa muito próxima. E nem velório a gente poderia fazer. Tá? Então torçamos para que essa pandemia seja controlada o mais rápido possível.